Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui dando início a mais uma transmissão do Hipersinapse. Hoje com uma convidada super especial e daqui a pouco eu vou apresentá-la para vocês, mas antes, como eu sempre faço toda semana, né, pedir para vocês participarem com a gente aqui da conversa, né, enviando as mensagens de vocês, não só pelo chat do YouTube, mas também para o nosso WhatsApp. O número vai aparecer na tela de vocês. Cadê o número? Aí, apareceu. Então, esse é o número para vocês enviarem suas mensagens e participarem aqui com a gente, né? Podem mandar mensagem de áudio, mensagem de texto e nós repassaremos aqui. Qualquer dúvida, perguntas, também é só encaminhar ou no chat aqui do YouTube ou no WhatsApp, né? Bom, a nossa convidada, ela é psicóloga, ela está aqui por indicação de um outro amigo, Vicente, que esteve aqui algumas semanas atrás, né? E hoje nós vamos bater um papo bem legal aqui. Vamos tentar desvendar um pouco da mente humana e falar algumas coisas também um pouco mais leves, né? Vamos filosofar primeiro um pouquinho, né? Depois a gente conversa um pouquinho de abobrinha, que é sempre bom falar abobrinha, né? Bom, vamos lá. Miliane, por favor, gostaria que você se apresentasse aí pra galera. Então, fique à vontade. Boa noite, gente. Meu nome é Miliane, sou psicóloga. Sou formada desde 2016, atuo em Santa Fé, eu atendo online e presencial. Meu nicho é autoconhecimento e inteligência emocional, é um dos temas que eu gosto bastante, que eu demorei bastante para chegar nele. Foi um processo mesmo de autoconhecimento, para entender qual era a linha que eu queria trabalhar mesmo e como eu poderia ajudar as pessoas através disso. Que é o que eu acredito. Eu acredito que você evolui se conhecendo. Não tem como você se tornar uma pessoa melhor se você não se conhece. Então, é isso. E muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Obrigada ao Vicente pela indicação. O Vicente foi uma das pessoas que mais deu força para mim abrir o consultório, para mim dar esse pontapé inicial na minha profissão. Certo. Até a gente tá falando questão de autoconhecimento, né? Vamos começar um pouco por aí. O autoconhecimento é uma jornada e tanto, né? Sim, é um processo, né? É um processo bem, às vezes, até bastante doloroso, né? Porque a gente tem aquela sensação de que a gente tem a ilusão, né? De que se conhece. Mas quando você mergulha nesse processo de buscar saber quem você realmente é, aí você começa a descobrir coisas que estavam ali escondidas nas profundezas da sua alma e que mobilizam a sua alma, te mobilizam de modo que você incorre em erros, né? Te paralisa, né? Por muito tempo. Sim. E as pessoas, elas têm muita dificuldade para mergulhar no processo do autoconhecimento. Chega num momento da terapia que, quando elas se deparam com um verdadeiro eu, de quem elas realmente são, às vezes elas se assustam e elas param a terapia. Sim. E aí demora muito para eles processarem e retomarem a terapia. Falar, não, nossa, realmente... Eu preciso trabalhar isso, que é o que a gente estava conversando. Sim. Eu preciso trabalhar isso aqui e continuar para que eu me torne uma pessoa melhor. Porque às vezes a gente esquece que a gente também tem umas feiurinhas, né? Sim, sim. E geralmente a gente costuma colocar muito
a culpa do que acontece na nossa vida no outro. Né? A gente esquece de olhar pra nós. Então, quando você para pra pensar, você fala, caramba, eu também sou culpado. Né? Porque eu costumo falar muito isso. Tudo que acontece na tua vida é permitido por você. Você permite que acontece isso. Quando você estabelece limites, quando você aprende a falar não pras pessoas e você entende que o não é pra pessoa, mas que o não é pra você, né? Aí você vai embora e... Aí começa, de fato, o processo de transformação da pessoa, né? E é incrível acompanhar o processo, a evolução, assim, de cada paciente, perceber o quanto eles se tornam... Eles começam a entender o que é o individualismo, né? Porque as pessoas confundem muito o individualismo ainda com o egoísmo. Sim. Então, eu me individualizar se torna meio que um problema. E não é. Desde que... Né? Exato, né? O individualismo é eu me priorizar, eu me acolher, né? Eu estar bem comigo mesmo sem te prejudicar, né? É eu pensar em você também, porque é importante pra mim. Agora, o egoísmo não. O egoísmo eu tô... Você tá se lixando pra você e... Foda-se, eu vou passar por cima mesmo e não tem conversa. Exatamente. É pro meu bem e se você vai... E se isso vai te prejudicar, eu não tô nem aí. Isso é o egoísmo, Isso é o né? egoísmo. Isso é o egoísmo. Eu costumo fazer essa diferenciação entre egoísmo e individualismo pros meus alunos. Porque o conceito de individualismo, ele tá muito distorcido, né? Sim. E... não sei se propositalmente ou se acidentalmente, né, essa distorção surgiu, né, de misturar o individualismo com o egoísmo, né? A mesma coisa fazem com a ambição e a ganância. Então, a ambição é uma coisa, a ganância é outra. É saudável você ter ambição. Você precisa ser ambicioso. Mas você tem que tomar cuidado para não ser ganancioso, né? Exatamente. Então, você tem que ser individualista. Não pode ser egoísta. Exatamente. Acho que tudo tem que ter um meio termo. Sim. Né? Tudo que é supervalorizado, ele se torna um problema. Então, se eu não entender qual é o processo da individualização, daqui a pouco eu tô sendo egoísta. Sim. Porque eu tô pensando tanto em mim, e aí eu esqueço também das pessoas que estão ao meu redor, que precisam de mim naquele momento. Né? Então, eu também preciso ponderar. Acho que tudo é ponderado, tudo é... Sim. Então, aí você estava falando até que as pessoas se assustam com o que elas descobrem sobre elas mesmas, né? E a gente estava falando antes da live começar sobre essa questão da natureza humana, né? Que o homem, o ser humano em natura, né? Na natureza, ele é um animal, né? E a gente, como todos os animais, nós temos nossos instintos que são necessários para que a gente possa sobreviver. Sim. Num mundo caótico. Outra coisa que a pessoa entende errado, as pessoas de um modo geral entendem, eles acham assim, a natureza é perfeita. Não, ela é caótica. Ela é um caos. E a gente tá imerso nesse meio caótico. E aí os nossos instintos, eles nos servem para nos dar algum tipo de proteção e ao mesmo tempo superar, né, os obstáculos, né, que a natureza nos impõe para a gente sobreviver e, como diria aí algum evolucionista, garantir a perpetuação da espécie. Mas essa coisa de a gente descobrir o nosso lado obscuro, né? O nosso dark side ali, aquela coisa, né? O nosso eu sombrio. Exatamente. Que, como estava falando naquela hora, né? Nos mobiliza muitas vezes no sentido de falhar, né? De cometer erros e de provocar sofrimento. Sim. Quando a gente se depara com essa criatura, que é você, mas... vamos dizer assim, como ainda pegando essa metáfora do ser obscuro, né? Que são as suas travas, seus problemas, seus traumas, as coisas que te engessam de modo geral, né? Ou que te empurram em direção ao abismo e você não percebe. Isso tem bastante a ver com o fato da gente não saber lidar, eu penso, né? Você pode aprofundar mais nessa questão se quiser. Mas da dificuldade que a gente tem de lidar
com as coisas que a gente apreende do mundo exterior, como a gente interpreta essas coisas, porque assim, a gente não sabe, a gente não tem manual, né? É assim que você tem que fazer, cara. Exatamente. A terapia ajuda muito nisso, nesse sentido. Muito, por isso que eu falo pra você que eu gosto muito de trabalhar autoconhecimento e inteligência emocional. Porque a pessoa, ela vai se conhecer, vai entender como ela funciona, o que ela gosta, que às vezes as pessoas não sabem nem o que elas gostam. E aí fica muito difícil, porque como que você vai saber estabelecer limites se você não sabe o que você quer? É aquela questão de que o que nós vamos comer hoje. Você que sabe. A pessoa não sabe nem o que ela quer comer, entendeu? Então assim, fica complicado. É um exemplo bobo, mas é real. Então, o que a gente vai comer hoje? Eu quero comer japonês. Não, eu não quero. Quero comer pizza. Então, né, eu tenho que colocar pra fora quais são as minhas vontades. Eu tenho que entender isso também. Né? O que tá acontecendo aqui dentro? Porque ninguém é bom o tempo todo, né? E eu falo que a gente nasce com um lado ruim e um lado bom. A gente nasce com esses dois lados. E com o passar do tempo, você escolhe quem você vai alimentar. Sim, sim. Né? Então, se eu escolho ser melhor a cada dia, olha, top. Muito legal. Mas isso não me exime de ter algumas coisas que não são boas, né? Às vezes a gente não é nem questão de desejar o mal para outra pessoa, mas às vezes a gente tem esses pensamentos negativos. Todo mundo tem, né? Mas eu preciso saber lidar com eles. Eu não posso deixar que eles interfiram na minha vida. Então, se eu ficar só ruminando isso vai me prejudicar. Sim. Né? Então eu falo que tudo é bom. Tudo é bom que acontece na nossa vida. Se você souber tirar coisas boas de coisas ruins, você vai saber lidar com muita coisa. E a questão é da inteligência emocional. Então, a partir da hora que eu entendo os meus sentimentos, quais são as minhas emoções, aí você vai embora. Não que você vai... Que é como você disse, que o processo do autoconhecimento, ele é finito, né? Todos os dias vai acontecer coisas na sua vida que você não vai saber lidar. Mas aí, você já sabe qual é o caminho. Sim. Né? Se questionar. Eu falo que a gente precisa se questionar, né? Por que eu tô me sentindo dessa forma? Por que a pessoa falou aquilo pra mim e eu agi daquela forma? Né? Como eu poderia ter agido? Né? Como que eu posso ser melhor a partir disso? Com certeza. Eu falo por experiência própria, porque eu passei por todo esse processo. Na verdade, eu ainda estou passando. Não, ele nunca acaba, como você disse, é infinito. A gente está sempre vivendo coisas novas. Às vezes, vivenciando situações parecidas com anteriores, mas que são parecidas, não são as mesmas situações. Sempre tem algum detalhe ali que te impõe um desafio. E aí, como lidar com isso, como você estava falando, a gente tem que se questionar, né? A gente tem que se perguntar por que isso está acontecendo, por que eu estou sentindo isso. Como você, estou repetindo o que você disse, mas basicamente é isso. E o que eu posso fazer a partir disso? Então, eu mesmo sou uma pessoa que demorou muito tempo para eu ter essa percepção. E eu até confesso que eu ainda não tenho isso muito claro, não. Por isso que eu tô na terapia ainda. É prática, né? Sim. É uma prática. Não é uma coisa da noite pro dia. É um processo que... É um processo lento. Lento e permanente, né? A gente vai dar aquela melhorada e dar uma tropeçada de novo. Só que aí esse tropeço você já aprendeu a cair sem se machucar tanto, né? Exatamente. O caminhar também fica um pouco mais tranquilo, porque no começo a gente vai muito afobado, aí é onde você tropeça, se estabaca inteiro, se arrebenta inteiro. Mas é assim mesmo, né? Eu costumo falar, a gente não aprende a andar sem cair. É normal. Então você não aprende a ser uma pessoa melhor sem tombos. Né? Você não seria quem você é hoje se você não tivesse vivido tudo que você viveu. Sim. Então tem tudo isso. Então todas as versões de você, eu acredito que você é hoje é a melhor. Com certeza. Por tudo que você passou. Então o passado é isso. O passado, ele é para ser referência na tua vida, não para ser direção, né? Vida é daqui para frente. Sim. E eu costumo falar que a gente não para pensar nisso, mas nós estamos caminhando para a morte, certo?
né? Então, assim, todos os dias da nossa vida é menos um dia. Então, o que eu tô fazendo com menos um dia da minha vida? Todos os dias, quando eu acordo, eu falo, o que eu tô fazendo com menos um dia da minha vida? Eu preciso ser melhor hoje, eu preciso ser melhor que ontem. E eu costumo me comparar ao ontem. Eu preciso ser melhor que ontem, eu preciso ser melhor que há 2 semanas atrás. É isso, sabe? Eu não preciso me comparar contigo, com a tua trajetória, porque só você sabe da sua trajetória, né? Eu preciso me comparar comigo mesmo, né? Eu me vencer todos os dias. Eu falo muito isso. O seu pior inimigo é você mesmo. Se você consegue se vencer todos os dias, você consegue fazer qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Até você falando, eu me lembrei aqui de um vídeo que tá circulando na internet da Cris Paiva, falando sobre mais ou menos o seguinte. Ela falou que se você ganhasse todos os dias R$86.400... Ah, vi. Você viu isso daí, vi, né? Muito bom. O que você faria, né? E você teria um dia só para gastar, isso, exato, né? E então, ela falou, isso são os segundos que você tem ao longo do dia. Se uma pessoa vem e te aborrece, aqueles 10 segundos de aborrecimento, perto dos outros 86.390 segundos que restam, então você não pode ficar... Você tem tudo isso para gastar... E ao invés de ficar, né? Exato. Em cima daqueles 10 segundos de aborrecimento, né? Eu parafraseei pessimamente a Cris Paiva aqui agora, mas acho que todo mundo entendeu. Todo mundo viu esse vídeo, né? Ele tá circulando bastante na internet. Esse vídeo é muito bom. E eu falo também que a questão de você... Quando alguém te irrita, ou quando alguém te estressa, ou quando alguém te causa algum certo desconforto... Eu acho que é um momento perfeito para você também parar e pensar por que essa pessoa tá me causando desconforto. Por que eu tô deixando que ela me irrita? Por que ela me deixa estressado? Então, algo em você precisa ser trabalhado para que isso não aconteça, né? O outro ele não pode mexer com a tua estrutura, né? Então, assim, é a opinião dele, tá tudo bem, né? A minha opinião é essa aqui, eu não preciso impor para ninguém. E vida que segue, que é o que a gente vive muito hoje em dia, né? A parte de desafeto mesmo, é isso. Qualquer coisinha que a pessoa fala ali, ela já é mal interpretada, e eu não gosto do jeito que você falou, e aí eu já te ofendo também. Então, é olhar pra dentro de você e falar, peraí, mas por que eu não gosto? Se eu não gosto, não vou fazer. Eu falo que as pessoas, elas te ensinam o tempo todo o que você não deve fazer e o que você deve fazer. Então, eu escolho estar perto de pessoas que me tornam melhores. Eu não vou ficar perto de pessoas que vai me diminuir. Sim. Só aproveitando aqui rapidinho, tava dando uma olhada aqui no chat aqui do YouTube. Aí tá os caras fazendo graça aqui, ó. Primeiro o André chegou aqui, né? KKKK, atrasado, mas cheguei. E depois, meu verdadeiro eu não é o André corajoso. Meu verdadeiro eu é o André que tem medo de gatos. E é de onde vem a cobrança alheia. Do tipo... Mas você não tem medo de animais perigosos, mas tem medo de gatos. Aí o Vicente aqui, opa, o Debson tinha medo de aranha, André. Tá, beleza. Aí apareceu o Abner aqui, né, dizendo assim, existe algum tipo de exercício para se fazer em casa referente a autoconhecimento? Tem. Pergunta interessante. Tem bastante. O Abner é um dos meus amigos que tá assistindo, ele é muito especial, a gente tem essas conversas filosóficas quase todos os dias. E é uma das pessoas que eu pego bastante no pé, que é esse tipo de amizade que a gente tava conversando ontem, de você tentar tirar o melhor dos seus amigos, né? Eu acho que quando você gosta das pessoas que estão ao teu redor, você quer que elas se tornem melhores. Sim. E claro que sim, né? E é o que a gente estava conversando, que é começar a se questionar e começar a entender quais são os pontos que eu posso melhorar. A gente sabe quais são os pontos que a gente deve melhorar, a gente sabe quais são os hábitos que a gente tem que substituir, que a gente tem um monte de hábito ruim. Eu falo que não existe construção de hábito bom, né? Existe uma mudança de hábito. Você transforma hábitos ruins em hábitos bons. Eu acredito muito nisso. Eu acho que os 3 pilares da vida, de uma vida leve, uma vida tranquila, é mente, espírito, corpo, mente, espírito. Né? Os 3 têm que estar alinhados, senão alguma coisa vai estar faltando. Então, como que tá o seu psicológico nesse momento? Como que tá
a questão da atividade física, que pra mim é fundamental, né? E o espírito, que é você acredita no que você achar que é o correto, se você acredita em Deus, se você acredita no universo, né? Você tem que acreditar em alguma coisa. Qual é o motivo da tua existência? Qual que é o teu propósito aqui na Terra, né? O que te motiva, né, todos os dias a levantar, a acordar? Porque eu fico pensando assim, todos os dias na hora que você acorda, você tem que ter, né, motivação. Então, o que me motiva? Quais são o meu propósito? Entendi. Até uma coisa que você estava falando sobre os hábitos, né? De você adotar bons hábitos, né? E substituir os maus hábitos. Aí eu me lembrei aqui de uma outra frase também. Eu gosto de frase, eu gosto dessa coisa de aforismo. E aí a frase diz mais ou menos assim: ninguém nasce excelente. A excelência é uma prática. Exatamente. Então, para você chegar à excelência, você tem que praticar muito. Exatamente. E é o que você disse sobre adotar os bons hábitos, isso, né? E não, assim, adotar e praticá-los permanentemente. Exatamente. Até que eles se tornem automáticos. Exatamente, porque o hábito, a construção de um hábito, ele tem que ser feito todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, até que ele se torne mesmo um hábito. Né? Se você faz hoje, amanhã você não faz, esquece, não vai se tornar um hábito. O nosso cérebro, ele é incrivelmente preguiçoso. Ele não foi feito para gastar energia. Então, por isso que a gente tem a quantidade de pessoas sedentárias que existem. É muito mais fácil você chegar na tua casa, assistir Netflix e beber uma cerveja, abrir uma cerveja e comer. Temos pessoas presentes no recinto, praticantes dessa... Praticantes, que acham que a cerveja do mundo vai acabar, tá tudo certo. E que te prejudica. Sim. Né? O sono, por exemplo. A gente sabe o quanto o álcool prejudica no sono. E o sono é o primordial. Um paciente meu, a primeira coisa que eu faço é regular o sono dele. Eu falo que eu sou uma velha. Eu gosto de dormir 10h30 e eu gosto de acordar 5 horas da manhã, porque é a forma que eu me sinto produtiva. É o horário que eu acordo e que eu faço tudo que eu preciso fazer, que eu saio de casa mais cedo, que eu não vou ter problema. Pra que eu vou trazer ansiedade pra minha vida? Se eu posso evitar? Sim. Né? Então... só voltando aqui um pouquinho ao chat aqui, o André falou assim: Debson, onde ela atende? Preciso superar algumas fobias nas quais chegam a atrapalhar minha vida. Ana Beatriz Felizbino, me estou acompanhando do Mato Grosso, Cáceres, estou adorando. Aí o André complementa aqui: fobias nas quais deixo de frequentar alguns lugares. Então o negócio é sério, né, André? Tá ficando sério. Tá precisando mesmo de... E tá fácil, porque terapia online, galera, mesma coisa, funciona super bem. Depois a gente pode até deixar o seu contato aqui pra galera, né? Pra poder procurar você pro atendimento, né? Pra ajudar aí, André. Depois você pega o papel e caneta aí e anota pra você entrar em contato com ela pra, né, ver esse problema seu aí que tá... tá ficando... Rapaz... O Vicente não errou numa coisa a meu respeito, porque eu tenho pavor de aranha. Do inseto, do aracnídeo, não é inseto, é aracnídeo. É pavor mesmo, assim. Mas não todas, né? Mas tem algumas que me assustam muito. Que eu falo, pelo amor de Deus, que criatura... Por que existe uma criatura tão medonha? Então, você assim... já descobriu a raiz desse medo? Não. Não? Não cheguei a... Mas eu deduzo que... Quando eu era criança, bem criança, eu tive uma situação que eu me deparei com... Tava eu e minha prima brincando lá numa fazenda. E a gente tava na varanda lá brincando. De repente me aparece uma aranha, não sei se era... Provavelmente uma caranguejeira, né? Ela era grande, né? Obrigada. E assim, eu levei um susto na hora que vi aquilo, né? E assim, aquilo ficou de certo modo marcado, né? A partir dali que eu me lembro, assim, foi a primeira vez que eu tive uma reação, assim, de pavor de aranha, né? Dá pra fazer um trabalho legal aí. Né? Vai fazer Dá pra fazer um trabalho legal. Vai fazer igual tem uma amiga minha que ela tem pavor desses gafanhotos, né? O grilo verde e tal, né? O pessoal confunde às vezes com o louva-a-Deus.
Também é um pavor, assim, absurdo. Aí você tem que começar a analisar, por exemplo, se você... A gravidade, né? Se você vê foto, você sente o mesmo pavor quando você vê foto? Não, o mesmo pavor não, mas eu... Assim, tipo, eu tô lá no Facebook, aí passou uma matéria falando sobre aranha. Aí me dá certa gastura, sabe? Aranha, pula. Tem um amigo meu que ele é tão filho da puta que ele me mandou um arquivo pra mim. A hora que eu abri o arquivo era uma puta de uma aranha, cara. Não. Medonha. E ele mandou de propósito, porque ele sabe que eu tenho pavor disso. Eu falei assim, vai pro inferno, cara. Por que você manda um negócio desse, sabendo que eu tenho pavor? Então, assim, Mas eu tenho uma certa aflição, sabe? Foto e tal. Acho que a única aranha que eu não tenho pavor... Vicente já tá pensando besteira. Ele já pensou, já muito poluída. Aquelas papamoscas. Aquelas pequenininhas que tem por aí, sabe? Da armadilha do quê? Da armadeira que correu atrás de mim, dele Armando. Nossa, cara, isso aí também foi traumático, hein? Mas, a papamosca não me assusta, assim. Até acho ela engraçada. Até acho ela bonitinha, até. Mas é a única aranha por quem eu tenho simpatia. As outras... Aí até tem essas de casa, assim, né? Que são pernudonas, assim. Essas não me produzem nenhum tipo de efeito. Agora, começa a ir pra essas aranhas de árvore, aí de jardim, né? Que eles falam, né? Já dá alguns... aranha marrom... Gatilhos. E aranha marrom, pra piorar, o veneno dela é violento, né? Acabei de falar pro Vicente que eu perdi uma pitbull por conta da aranha marrom, e ele falou que não era. Falei, nossa, já tava mal, você me deixou pior, porque... Não, a aranha marrom, ela... Uma vez eu vi uma sequência de fotos que os caras fizeram, a aranha marrom picou a mão de um cara e necrosou a mão do cara. Então, a minha pitbull necrosou toda a parte da barriga dela. Nossa. A gente tirou quase 700 ml de pus da barriga dela. Foi bem feio, tadinho. Coitadinho. Sofreu bastante. Aham. Sim. Foi essa sequência que eu vi. Ela incha, estoura, necrose em volta, assim, E tem essa, tem essa que, da jararaca, que necrosa a mão inteira do cara, quase. Não, a que eu vi foi que necrosa só na região aqui Inchou, formou tipo uma bolha, aí aquilo necrosou, mas tudo em volta ali mais ou menos essa região aqui foi. Que aí toda vez que ele ia trocar o curativo, né? Então tirava foto pra mostrar a evolução, né? Pra mostrar o quão perigosa é uma aranha marrom. Mas assim, eu tenho esses trauminhas aí, de repente... Mas dá pra trabalhar isso em terapia. Você já avisa a tua psicóloga aí e fala, olha, vamos partir pra um processo diferente agora. Vamos me livrar dessa... Mas dá pra fazer um trabalho legal, de verdade. Isso eu tenho que dar um jeito. Na comportamental a gente trabalha muito com exposição, né? Pra quem tem medo de algumas coisas, a gente trabalha com exposição. Por isso que eu te perguntei de figura, que é o que a gente faz. Então a gente mostra figuras pro paciente e vai vendo a reação dele. Não, figura normal. Então a gente começa com um processinho de exposição. Pega uma aranha que é de mentirinha ali, começa a introduzir e aos pouquinhos você vai. Daqui a pouco já não... o cognitivo já tá estruturado ali, reestruturado. Uma vez até na escola... já tá com ideias. Você vai com graça pra você ver, vai com graça. Um amigo meu, que é professor de biologia, uma vez ele levou uma tarântula na escola pra mostrar pros alunos e tal. E a tarântula, ela é inofensiva. Ela é feia pra caramba, mas é inofensiva. E ele botou a molecada pra pegar a aranha, pra segurar a aranha e tal, né? E ele veio com o cara aí pro meu lado e falou assim, tenta pegar aí, Davidson. Eu olhei assim e falei, não vou conseguir, cara. Ele, não, cara, ela é mansinha, ela é tranquila, não vai fazer nada e tal, né? Se ela te picar também, a picada vai arder um pouquinho, o veneno dela é fraquinho. Eu estendi a mão tremendo. A hora que ele foi pra levar a aranha, assim, eu não consegui. Eu falei, não consigo não, cara. Aí já é demais, né? Já é demais. Se você conseguir olhar pra ela, se não sentir pavor, tá tudo certo. Não precisa pegar também. Não precisa tanto, né? Não precisa tanto. Eu só não quero ficar apavorado, sair correndo por causa de uma aranha, mas
eu não tenho necessidade de eu ser tão íntimo assim da aranha, né? Exatamente. Pegar na mão, deixar ela andar no braço. Não precisa tanto, não. Então, vamos deixar essa relação meio estreita aí. É isso. Outra coisa também, deixa eu ver se tem algum recado a mais aqui. O André sempre mandando as mensagens aqui. Aí o que ele escreveu aqui? Deixa eu colocar aqui. Fobia, isso aqui já li, né? Eu não me relaciono com pessoas que têm gatos. Que tem medo de gato, né? Tem fobia de gato. Inclusive, amigos que têm gatos podem me convidar à vontade, que não vou na casa da pessoa. Caramba! Eu arrumo uma aranha pra fazer a sua dessensibilização. Não precisa não, André. Tá tudo certo. Eu já interajo bem com as aranhas, assim. Eu só não sou de chegar muito perto, mas já dá pra... eu já consigo sobreviver. Bom, voltando lá à questão do autoconhecimento, né? E dessas questões assim que nos assombram, né? O que muitas vezes, acredito que você vai ter uma resposta melhor do que o que eu deduzo aqui, mas assim, todo esse processo, né? Toda essa questão da nossa má estruturação emocional, né? Acho que vem lá da infância mesmo, né? Começa ali... Então, assim, a primeira infância, ela vai de que idade a que idade? Então. Mais ou menos, né? Porque é difícil, né? Geralmente é do 1 até os 6 aninhos, né? Que é quando os 4 aninhos da criança começa aí a formação do caráter, né? Então, essa parte é a parte um pouquinho mais... que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção com a criança. Mas a primeira infância, ela é incrivelmente, né, necessária, porque nós somos nós somos uma espécie que é a mais frágil. Sim. Né? Então, a gente precisa de cuidados minuciosos desde que a gente nasce. Então, a gente precisa de pessoas. Então, se você não recebe os primeiros cuidados ali, isso vai ficar internalizado. Né? E você leva isso pra sua vida. E tem muito paciente que fala pra mim assim... Eu não sei de onde vem. Eu não sei por que eu me sinto dessa forma. Eu não sei por que eu carrego tanta dor, tanto sofrimento. E aí você vai analisar a primeira infância da criança e a gente percebe que ela não vai lembrar do 1 até os 3 anos, né? Porque é memória a curto prazo. Mas a partir dos 4 anos, a criança já começa a lembrar de muita coisa. Né? Onde ela aprendeu os primeiros passos dela e tudo mais. Então... a parte de amor, a parte de carinho, a parte de compreensão. Começa tudo ali. E é o que você vai levar pro resto da sua vida. Então, eu falo que tem pessoas que não estão preparadas, né, pra colocar os pequenininhos aí no mundo. Eu falo que você tem que estar muito preparado pra você colocar uma criança no mundo por essa questão. Porque você pode acabar com a vida dessa criança, né? E ele se tornar um adulto frustrado, um adulto cheio de problema. A gente vê a quantidade de crianças de 11 e 12 anos tentando suicídio. Né? Se você for parar para escutar essa criança, é uma gravidade, são coisas que viveu. E tem muito isso, por exemplo, assim, mas na minha época eu apanhei e hoje tá tudo bem, tá tudo certo. E na hora que você vai analisar essa pessoa, não tá nada bem. Não tá nada bem. Né? É um adulto frustrado, é um adulto que carrega um monte de dores e que reproduz com seus filhos. Sim. Então, eu falo, é muito complicado. Né? Ter filho é muito complicado. Você é o espelho. Né? Então, eu costumo perguntar muito isso. Assim, você é um adulto que você gostaria que seu filho fosse? Né? É um adulto que você olharia e falaria, nossa, eu gostaria que meu filho fosse como eu? Porque aí você passa a rever muita coisa, né? Criança, a gente sabe como que é. Você tem que ter uma paciência gigantesca, porque, né, eles não têm essa noção que a gente tem. Eles não têm a inteligência emocional que a gente tem, ou que deveria ter, né? Então, se você é um adulto inteligente emocionalmente, provavelmente seu filho também vai ser, né?
Então a gente tem que ter esse olhar aí para as nossas criancinhas. Eu fico muito preocupada, às vezes eu vejo algumas coisas que me deixam realmente, assim, bem baqueada. Porque eu tive uma infância conturbada, né? Então eu sei o que trouxe pra minha vida. E não é fácil, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas é psicóloga. É humano do mesmo jeito, tem as dores do mesmo jeito. Psicóloga é um adendo. Exatamente. Antes de tudo, você é um ser humano. Exatamente. Então é bem complicado. Eu também, assim, vejo muito isso, porque eu lido com adolescentes, principalmente, que eu ensino médio. E especialmente nas escolas públicas, né? Que a gente vê de adolescentes que trazem de casa problemas tão absurdos, muitas vezes. Sim. E, assim, é de arrepiar os cabelos mesmo. Assim, são histórias cabulosas mesmo. E o mais assustador é que não estamos falando de uma minoria. A gente está falando de um número significativo, de um número considerável. E, assim, claro, não chega a ser maioria absoluta, mas que é mais comum do que as pessoas imaginam. Exatamente. Coisas, desde, assim, espancamentos frequentes. Abuso físico, psicológico, sexual. Então, é assustador. Sim. É assustador. E aí vem aquele ponto que eu falo da natureza humana. Que, assim, a gente deu um passo muito grande quando iniciou-se o processo civilizatório, vamos dizer assim. Só que as civilizações, historicamente, elas atingiram um ápice de desenvolvimento social, político, econômico, cultural. E em um dado momento elas entraram em decadência. E a chave que é acionada para colocar uma civilização em decadência está relacionada com a questão cultural, dos costumes, dos hábitos. Então, esse é o ponto de partida que a gente observa, né, historicamente, que são, assim, o ponto de ignição da decadência de uma civilização. Qualquer civilização que você pegar, historicamente falando, romanos, gregos, os mesopotâmicos, egípcios, todos eles passaram por isso. Alguns enfrentaram dominação de outros povos, não chegaram a viver uma decadência deles próprios, né? Não chegaram naquele ponto de a coisa começar a se deteriorar e eles caírem. Eles foram dominados por outros povos. Mas, falando assim, a civilização romana, por exemplo, acho que ela é o exemplo mais clássico, assim, disso. De que em um dado momento a cultura romana começa a se deteriorar e essa deteriorização cultural, ela permeia as outras partes da vida humana ali, e a questão política, a questão econômica, a questão social, tudo, religiosa. E aí, isso é um câncer. E é um câncer, tipo assim, é câncer do pâncreas. Sabe? Aquele câncer que você descobre quando você já tá faltando uns 3 meses pra você morrer. Então é terrível mesmo, é um negócio assustador. E eu penso que a gente meio que vive isso um pouco, sabe? Essa decadência cultural. Eu tenho essa impressão de que nós estamos passando aí, entrando num processo de decadência que eu não sei, né, exatamente quanto tempo vai durar isso, mas essa é a impressão que eu tenho. Justamente porque se percebe, assim, que culturalmente a gente vem decaindo muito. Sim. E aí a coisa vai ficar feia. Conforme a decadência vai... Verdade, sim. isso também. Vai decair. Sim. Vai ficar tão lindo. Igual pensava antes. Automaticamente.
É tudo um ciclo, né? Vai começar de novo aquilo, não há daí. Sim. É cíclico, né? Mas é isso mesmo, é cíclico, né? A gente vai passando por esses ciclos, né? E assim, e a gente vai. Ó, se vê, a nossa civilização, por assim dizer, ela é recente até. Ela tem aí, vamos pegar do final da Idade Média para cá, uns 600, 700 anos, se muito, né? A civilização romana durou mais de 2.000 anos. Os egípcios duraram mais de 3.000 anos. 4.000 anos e pouco foi a duração da civilização egípcia. Então, assim, a gente tá engatinhando ainda e já tá enfrentando problemas já. Uhum. Mas é porque também tem um detalhe, né? A comunicação. Sim. A informação ou a desinformação, ela se propaga muito mais rapidamente do que 700 anos atrás, 1.000, 2.000 anos atrás, né? E isso colabora para acelerar o processo aí. Tanto de construção, de melhoramento, como de decadência. Vamos ver se temos mais alguma mensagem aqui. Deixa eu ver. Epa, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Agora sim. Deixa eu ver. Aí o André hoje tá animado aqui, hein? A última foi da aranha, né? Que ele disse que ia arrumar aranha para me desensibilizar. Cara, no meu estágio, o que eu vi de adolescente que faz automutilação era assustador. Verdade. Isso no estado de São Paulo, em escola pública. Não sei qual foi a reação da escola, pois eu, como estagiário, não acompanhei as providências que a escola adotou. Olha, André, esse tipo de situação ele é bem recorrente, não só nas escolas de São Paulo, mas eu acho que isso é geral. Aqui em Mato Grosso do Sul mesmo, aqui em Aparecido, nós temos muitos casos assim. Uhum. Sempre que aparece uma criança ou um adolescente, aquele puta calor do caramba, e o cara de casaco, pode saber que ali tem alguma coisa. E aí a providência que a escola pode tomar, eu não sei juridicamente te dizer, mas o que está ao alcance dela é chamar os pais ou responsáveis dessa criança para conversar com ela, orientar para que essa criança seja encaminhada para algum tipo de ajuda psicológica, psiquiátrica. Sim. Então isso é o papel, é o máximo que a escola pode fazer, é o máximo que a escola pode interferir. Se houver na escola, às vezes tem professores que têm conhecimento, às vezes até formação, e tem ali um preparo para chamar essa criança ou adolescente, conversar com ele, passar a dar alguma primeira orientação. Às vezes acontece de termos assim, algum profissional que esteja capacitado, também isso é importante dizer, que senão às vezes algum amigo professor vai querer bancar o herói, o cara não tem conhecimento para lidar com a situação, e aí ele acha que ele vai lá falar alguma coisa que vai ajudar e ele acaba prejudicando, piorando a situação. Exatamente. Então, se você não tem preparo para fazer o acolhimento, não faça, né? Faz o encaminhamento que eu falei aqui, manda lá para a coordenação chama os pais, explica para os pais, olha, está acontecendo isso com seu filho, com sua filha, seria importante encaminhá-lo, né, para um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para investigar o que está acontecendo, ajudá-lo, né? E ponto. E aí a gente vê a necessidade de ter um psicólogo numa escola. Exatamente. Né? Porque aí você saberia fazer esse acolhimento. Porque na maioria das vezes, nesse caso, o problema é os pais. Sim. É a relação com os pais ou alguma coisa que está acontecendo ali. Sim. Não é externo, não é amigo, não é namorado, não é. Tá inserido ali dentro da família. Aí você chama pai e mãe, aí você conta para os pais, essa relação piora. Sim. Porque os pais têm essa dificuldade de achar que o filho tá com um problema e que ele precisa de ajuda. Não, tá tudo certo, isso aqui é frescura. Uhum. E aí piora mais a situação ainda. Tem muitos casos que a gente percebe, assim, que ou elas estão relacionadas
com abuso sexual, que é muito recorrente. Mais do que a galera imagina. Sim. Muito, muito. Alcoolismo. Alcoolismo. Às vezes, assim, a mãe tá com o padrasto e passa a ignorar o filho. E aí o filho se sente rejeitado. A violência doméstica também, desse pai, né? Que bate Sim. nessa mãe, acontece muito. Sim. Então vai juntando, assim, às vezes tudo isso junto. Um conjunto de fatores. Então, assim, são muitos os casos que a gente observa. E é difícil você lidar com a situação. O que, foi como eu falei, o que a escola é orientada a fazer para não dar um processo, para não dar um problema, como o Vicente tinha observado, o professor toma um processo e toma mesmo. Porque se ele sair desse protocolo, acaba a escola sendo prejudicada. Então, assim, tem que fazer esse protocolo e aí, como você observou. E muitas vezes, no intuito de ajudar, acaba piorando a situação. Porque o que a escola pode fazer nesse caso? E aí é complicado também, porque você encaminha, então geralmente esses pais, eles não têm condições, porque de verdade a terapia não é um acesso fácil para todo mundo. Sim. Né? Eu gostaria muito que fosse, porque acho que todo mundo teria, seria melhor, né? Mas não é. Então é muito complicado. Aí você vai levar numa unidade de saúde, o atendimento não é Sim. a mesma coisa. Não dá para fazer um trabalho legal com essa criança. Não dá. Então pode intensificar ainda mais. Ela pode passar a se cortar em lugares que as pessoas não veem. E aí isso é bem perigoso, porque geralmente é entre as pernas, né? Sim. Onde vai tampar ali. Então, ao invés de ajudar, pode acabar atrapalhando. Mas o que a escola pode fazer é isso, encaminhar. Né? Mas é uma realidade bem triste. É o protocolo, né? É o que tem que fazer. Exatamente. Sim. Ele pode não aceitar. Sim. Exatamente. Você tá se cortando, pá, bate na criança. Sim. Esse é um problema que, ainda mais para nossa realidade, ele é muito difícil de lidar. E é muito complicado, porque, por exemplo, assim, eu tenho um projeto de atender uma pessoa no social. Eu sempre atendo uma pessoa no social. Só que é incrível. Na minha mentoria, minha mentora sempre fala: Mili, você precisa que essa pessoa te pague algo simbólico. Ela tem que te pagar algo simbólico. Porque quando você oferece algo no social, a pessoa, ela não... Você estabelece ali o que ela precisa fazer, quais são as ferramentas que ela precisa utilizar. Ela não faz, ela mente na cara dura pra você. E aí, você não pode olhar pra ela e falar: eu sei que você tá mentindo. Né? Então, você olha assim e aí eu vou trabalhando uma outra forma pra que ela enxergue, que eu sei que ela tá mentindo pra mim. O processo não anda. Ela não assume o compromisso. Não assume. E aí, quando vem, todo paciente que vem pra mim, eu falo: gente, terapia é 50%. 50% paciente, 50% psicólogo. Eu não consigo entrar na tua mente e mudar. Eu gostaria muito, mas eu não consigo. Então, eu vou te dar as ferramentas necessárias para que você possa mudar a tua vida agora. Porque isso depende exclusivamente de você. Eu sou o seu copiloto. Eu vou sentar aqui, mas eu quero que você seja o motorista. Eu vou estar aqui para te orientar, para te guiar, para ser sua ferramenta. Mas se você não aplica, esquece, você não vai melhorar. Então, a parte do compromisso é muito complicado na terapia. Porque, às vezes, eles falam: mas eu não tenho vontade. Porque a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com uma atividade, né? Que é aquilo que eu te falei, é mudança de comportamento. E aí, se a pessoa não faz, esquece, não tem evolução no processo. Não tem, a gente sabe, aí a gente fica rodando de círculo ali e não evolui, não sai do lugar. E o social traz muito isso. Eu tenho dificuldade com alguns pacientes que é de aceitar a terapia de início, mas quando ela paga por aquilo,
ela quer melhorar, ela assume um compromisso com ela mesma. Sim. Né? Então, assim, mas hoje eu acordei e não tô com vontade de fazer. Gente, se for pela tua força de vontade, que força de vontade nem existe, né? A tua força de vontade é ficar na cama e dormir até 9, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, não é? Então, força de vontade não existe, é força do compromisso. Eu preciso fazer, é importante fazer, porque vou melhorar. Então, tem muito isso também. Então, eu já tentei esse projeto, ele é ativo. Só que quando vem pra mim que eu faço a anamnese, que é a primeira entrevista, eu já sei que a pessoa não vai fazer. Que ela não tem aquele comprometimento com ela. É aquela vitimização, sabe? Eu não tenho condições de pagar pelo tratamento. Mas aí na hora que a gente inicia, que aí você vê o plano de ação, aí a pessoa fala, opa, mas peraí. Né? Tudo isso é bem complicadinho. Eu sempre falo também que até a escola pública, ela tinha que cobrar uma taxinha simbólica. Tinha. Porque tem que valorizar. As pessoas, elas assumem compromisso com a questão financeira. Sim. Elas não entendem que o tempo é um investimento mais valioso. O tempo é o investimento mais valioso do mundo. É o que você falou, é a moeda mais cara. Sim. E aí eles não têm esse entendimento. O entendimento que eles têm é esse entendimento superficial de que é o dinheiro. Então eu faço porque eu tô pagando. E assim, eu tô investindo uma grana, eu preciso colher algum resultado. Pra não ter a sensação de que eu joguei dinheiro fora. Sim. Só que, ao mesmo tempo, ela não percebe que ela tá investindo o tempo dela nisso. E que isso é o que vale de fato. É o tempo que ela tá investindo. Sim. E enquanto as pessoas não tiverem esse entendimento, tudo que for, vamos dizer assim, dado, for gratuito, não vai produzir efeito. Valorização e não produz efeito. Porque graça é caro pra alguém. Exatamente. Exato. Exatamente. Porque, por exemplo, assim, demanda tempo, né? Os meus pacientes social eu trato como se fosse pagantes. Da mesma forma, então, tenho o meu tempo de estudo, porque psicólogo não para de estudar, você precisa estar ali atualizado, né? Então, você, todos os dias, na hora que você termina uma sessão, não é só terminei uma sessão, tem todo um estudo ali para que aquele processo evolua. Aí você vai lá, estuda pra caramba, cria a próxima estrutura de sessão e a pessoa não liga, simplesmente não... Simplesmente não tá nem aí. Exatamente. E é meio que frustrante. Eu imagino. Eu sei que é frustrante porque na minha profissão tem muito disso também. De você lidar com uma clientela, com alunos, né, que não querem saber de nada com nada, não. Os caras estão lá porque... O Vicente é um aluno. O Vicente ele dormia na minha aula, esse cara aí. Tudo bem. O Vicente é inteligente. Ainda falo que, né? Ainda tem um conhecimento, tem uma visão completamente diferente. Sim. Das coisas. Agora, tem pessoas que não. Realmente a ignorância emocional ali. Eu falo que a gente fala muito de inteligência emocional, mas também tem a ignorância emocional. Você é professor de história, certo? Sim. Então, professor de história tem muito a contribuir na vida. Muito, né? Tem muito conhecimento ali para agregar. Então, se você souber pegar isso e você colocar para tua vida, fala que tudo pode causar reflexão. Tudo. Qualquer coisa que acontece no teu dia pode trazer um processo de reflexão que vai te tornar uma pessoa melhor. Então, aproveita isso. Tá sendo de graça. É caro para você, que nem você falou. É caro para ti, mas pra pessoa que tá ali, não. Não. Ela tá ali já... Aproveita, né? Vamos, né, tentar tirar algum proveito disso. Eu sempre falo para eles assim, para os meus alunos, que eu não sou responsável, eu não sou o único responsável para que eles cresçam intelectualmente. Porque eu digo assim, eu tô aqui para passar para vocês o básico, o aprofundamento cabe a vocês. Então assim, eu sou responsável por, sei lá, 20% do que é necessário. Assim, eu tô fornecendo para vocês as ferramentas básicas para você buscar o conhecimento. E o resto é esforço de vocês. Exatamente. E aí você quer ver a diferença? Esse é um podcast super bacana sobre reflexão.
E aí você não tem toda uma quantidade de público, né? Que nós gostaríamos que tivesse. Mas aí tu faz um podcast. O dia que o Vicente veio aqui, bateu o recorde. Vicente, o pessoal ama o Vicente, né? Você veio falar... Quando a conversa é aleatória. Exatamente. Mas pega um podcast de um pessoal, sei lá, youtubers, por exemplo. Né? Que vai lá pra falar da vida dos outros ou alguma coisa assim. Lota. Eu falo que o Instagram é rico. Tem muita informação. Então, você escolhe por onde você quer navegar, né? O meu Instagram profissional mesmo. Meu Instagram profissional é voltado para autoconhecimento e inteligência emocional. Eu estudo, vou lá e crio post e coloco... Eu tenho pouquíssimos seguidores. Então, você entra numa página que não é... Que é totalmente, né? Que não vai te trazer nenhum benefício. Tá super lotado, né? Mas eu sempre falo assim, que se eu consigo mudar a cabeça de uma pessoa, para mim é o suficiente. Se eu consigo que uma pessoa, ela seja melhor do que ela era antes, já tá... Pra mim tá ótimo. É mais ou menos essa a minha filosofia com relação aos meus alunos. Se eu conseguir despertar em um deles esse interesse, né, pelo conhecimento, em buscar o conhecimento, a vontade de pensar. Isso é outra coisa que eu sempre falo também, que uma expressão que eu odeio, que se usa muito na educação, é despertar o pensamento crítico. Leia-se, pensar igual a mim. Porque a maioria dos professores, eles têm uma visão de mundo e eles querem incutir essa visão de mundo no aluno. E eles, às vezes, nem percebem, porque no entendimento deles, a visão de mundo que eles têm é uma visão crítica. E que só o fato dele repassar essa visão, ele já está fazendo com que o aluno pense de forma crítica. Não, o aluno está pensando, ele está reproduzindo um pensamento. Pensar, fazer o cara pensar por si próprio é bem mais complicado do que você ir lá na frente e vomitar um monte de crenças, eu não vou nem dizer verdades, né, mas crenças, e fazer com que os alunos reproduzam essas crenças, sem questionar. Porque o ponto principal, o ponto de partida de qualquer pensamento, a produção do pensamento é questionar. Peraí, esse cara, o que ele tá me falando tem procedência? Faz sentido? Será que na realidade é assim mesmo? O que eu posso tirar disso? Exato. Então aí você começa a pensar de fato, aí você pensa por si mesmo. Agora, ficar reproduzindo igual papagaio... então. É verdade. O que tá na internet é verdade. Os caras não questionam. Eles não olham pra aquele e falam assim, mas será que... Rapaz, eu nunca vi esse site, nunca vi esse cara. Será que ele tá falando a verdade? Chegou pra mim um meme no WhatsApp, o meme tá dizendo a verdade. Gente, por favor, né? Vamos... Não é por aí, não é esse o caminho. E... Enfim, deixa eu ver aqui. Parece que tem mais algumas mensagens aqui. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma coisa aqui do André, que ele fala assim: no meu ponto de vista, toda escola tinha que ter um psicólogo no quadro de funcionários. Tem até uma lei agora, recentemente, que foi editada, não sei se ela já é sancionada, mas tem alguma coisa nesse sentido de ter um psicólogo nas escolas. Depois eu vou procurar certinho isso e vou publicar lá no... Antes era, acho que era obrigatório, aí depois entrou um deputado, se eu não me engano, foi lá e retirou, porque ele falou que ele não sabia qual que era a função de um psicólogo dentro da escola. É um animal, né? Um cara desse é um animal. Exato. Meu Deus. Deputado. O que esse cara tá fazendo lá, né? Aí parece que agora... Eu tinha visto alguma coisa também, mas não entrei pra... Então, eu vi alguma coisa... Não tem nem muito tempo. Sobre. Aí eu até dei uma olhada na época. Eu acho até que eu salvei o artigo aqui. Depois eu vou dar uma procurada pra dar uma confirmada. Mas assim, tem que ter, cara. Pelo amor de Deus, a gente tá lá... É muito importante, né? Muito importante. Nós ali ficamos de mãos atadas com um monte de situações sérias, graves. Legal isso aí. Todo mundo que tinha que ele acha.
Sim. Mas nem ninguém. Mas te enfiar uma religião, e a gente tem qualquer coisa, boca abaixo, você tem que aceitar aquilo e não questionar. Exato. Essa Exatamente. é uma ideia que tem serventia para muitos. Sim. Para quem pensa. Especialmente no aspecto político, Sim. que é para manipulação mesmo, né? Quanto mais gente existir, Exatamente. Sim. você precisa pensar, você só tem que chegar lá e votar. Certo? E Exato. essa é a ideia dos políticos de hoje, né? É tornar uma nação... É uma nação de estúpidos, né? De idiotas, para a idiotização Que não das entende pessoas. de política, que não sabe o que... Exato. E aí vai pelo que o pessoal fala e que é o que é o correto. Não precisa tanto entender de política. Tem que ter a tua opinião. Uhum. Mas se você, não, porque eu vi fulano falou isso, eu acho que aquele político vai falar. É como se chegasse a ligar uma TV e falar assim, não, vou assistir a opinião do tal político. Não, você tem que assistir a opinião. Tem que assistir a notícia. A opinião você tem que É tudo. E outra coisa, eu sempre falo isso para os meus alunos, político não é para ser admirado, não é para ser aplaudido, é para ser cobrado. Eles estão lá para nos servir. Trabalhando. Eles estão nos representando para gerenciar os nossos recursos de acordo com o nosso interesse, não o interesse deles. Sim. Eles estão sendo pagos com o nosso dinheiro, então eles precisam atender as minhas necessidades, os meus bem interesses. Pagos, por sinal. Pagos bem até demais. Muito bem pagos. Então, é importante que a gente tenha uma posição sempre assim de questionamento, né? De uma posição de cobrança em relação aos políticos. Sim. Porque senão, se for para ficar pagando pau pra político aí, prestando homenagens, batendo continência para político, como se o cara fosse o salvador da pátria, o que acontece, bom, Brasil desde sempre passa por isso praticamente, né? Então, temos que ter essa mudança de postura realmente. Deixa eu terminar de ler aqui o que o André estava falando aqui. Tem mais uma aqui. Essas questões externas foram o que fez eu decidir no momento... Não, peraí, deixa eu ler de novo que pontuação aqui ficou a desejar, hein, André? Essas questões externas foram o que fez eu decidir que no momento não estou preparado para uma sala de aula. Entendi. Lidar com sala de aula é complicado se você não estiver preparado realmente, um mínimo de preparo. Você abandona a sala de aula, em uma semana você já está juntando as coisas e eu várias vezes cheguei assim, juntar as minhas coisas, falar, vou embora, olhar para a porta e me visualizar saindo pela porta, tipo assim, nunca mais eu volto aqui. Mas, né, aí o Guilherme está perguntando aqui, Guilherme Silva, como a terapia cognitiva comportamental trabalha? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha no aqui e no agora, né? Então, é a única terapia, os psicólogos não gostam muito dessa fala, mas é a única teoria baseada em evidências. A única. E pautada, né? Em evidências científicas. E eu gosto de coisas que são comprovadas, né? Eu gosto de falar daquilo que realmente eu sei que vai funcionar. Então, por isso que eu falei pra você, nossa, eu sou comportamental clássica. Tem uma amiga minha que fala, cara, mas você é muito comportamental. Eu falo, sou muito comportamental mesmo, porque eu aplico e eu vejo que funciona, né? E a cognitivo-comportamental, ela é muito objetiva. Então, você vem pra mim e você fala tudo que tá acontecendo na tua vida e eu vou organizar, né? Vamos organizar a tua vida, que é o que eu te falei aquela hora. Então, vamos organizar a tua vida pessoal, vamos ver como que tá, mas é a tua vida pessoal. Um paciente, quando vem pra mim, a primeira coisa que eu pergunto pra ele, me descreva o Debson, me descreva. A pessoa fica assim, ó, parada, olhando pra mim, porque ela não sabe. Ela não sabe quais são os gostos dela, ela não sabe do que ela gosta, ela não sabe por que ela dorme meia-noite e ela acorda 7 horas da manhã e doida pra dormir mais, porque ela não entende esse mecanismo. Então, a gente faz o processo de psicoeducação. E o processo de psicoeducação, eu falo que é
30% da terapia. Quando eu explico para você o que você tá fazendo com tua vida e como você tem se prejudicado, como você tem se maltratado, as pessoas começam a ter essa visão, fala, caramba, é verdade isso aqui, né? Então a gente trabalha pautado ali em evidências e objetivo naquilo que você tá me trazendo. Então, esse é meu problema atual. Como que eu posso fazer, Mili, para ser melhor? Eu preciso ser melhor. Então, a gente vai fazer isso que eu falei para você. Eu regulo o sono, eu coloco hábitos saudáveis, eu tiro o café. Eu tiro café mesmo. Tem paciente meu que toma café. Eu era viciada em café, por isso que ele tá com essa cara. Eu era viciada em café, eu tomava café, muito café. E eu tinha muita ansiedade, né? E aí, quando eu comecei a estudar sobre neurociências, eu percebi o que eu tava fazendo com o meu cérebro. Eu falei, caramba, eu tô explodindo ele aqui de, né? Eu preciso dar uma reduzida. Então, eu sempre aplico comigo pra depois aplicar pro meu paciente. Isso é primordial pra mim. Então, você faz contigo, vê se funciona, depois você leva pro seu paciente. Então, eu gosto de viver aquilo que eu prego. Então, se eu falo pro meu paciente, olha, toma café da manhã, eu tomo café da manhã hoje só de manhã. É raridade tomar café da manhã à tarde. Exceto se eu tiver, por exemplo, ontem tava na casa de uma amiga, ela, vamos fazer um café e tal, fazia muito tempo que eu não vi, eu falei, tá bom. Tomei uma xicrinha de café e pronto, acabou. Mas hoje eu não faço mais isso, né? Então, hoje eu reduzi muito o álcool, eu adoro cerveja, sempre gostei muito de cerveja, mas é algo que eu tenho reduzido muito, porque eu sei o que ele faz com o meu cérebro. Não melhora em nada. Então, por que eu vou fazer isso comigo, né? Eu percebo no outro dia como que eu acordo. Então, eu tenho amigos que falam pra mim, Mili, de manhã, eu não entendo por que eu acordo com uma ansiedade gigantesca, uma arritmia. Bebeu ontem? Bebi ontem. É normal, né? Porque na hora que quando você, no outro dia, a adrenalina, ela continua, né? Cortisol vem. Então, se você não entende esses mecanismos dentro do teu corpo, e aí eu explico pro meu paciente, olha, quando você toma muito álcool, quando você toma muito café, faz isso no seu sistema. E aí ele passa a entender de uma outra forma e ele tira. Agora você fala, olha, a partir de hoje você não toma mais café. Ele vai continuar tomando café. Então você tem que explicar. Ele para de a terapia e continua tomando café. Continua tomando café, vai beber a cerveja dele. Então eu preciso mostrar pra ele o que ele tem feito, que tem maltratado ele, que tem prejudicado a vida dele. E ainda dele. sai falando mal de você. Exatamente, essa terapeuta psicóloga é ruim. Fraca, vou procurar outra. Exatamente, essa psicóloga não é muito certa, não. Tá querendo tirar minha cachaça? O cara fica revoltado. Eu gosto muito da comportamental, muito mesmo. Eu acho que é uma terapia completamente estruturada e se você aplica certinho, você vê resultado. É óbvio que é aquilo que eu te falei. Eu gosto muito de auto-performance, eu trabalho com autoconhecimento e inteligência emocional. Eu acho que você tem que potencializar aquilo que você é boa. Sim. E eu não quero saber de tudo, né? Então, por exemplo, se vem um caso pra mim de esquizofrenia, eu não vou ficar. Como que eu vou trabalhar esquizofrenia na cognitivo-comportamental? Vou mudar comportamento como? Então, eu vou encaminhar, certo? Porque não é a minha linha de estudo. Eu poderia ficar com esse paciente, poderia tratar ele, mas não é isso que, né? Então, assim, a comportamental é mais essa questão de... A gente entende que uma situação que acontece na tua vida te gera um pensamento, que te gera uma emoção, que te gera um comportamento. E se for você parar pra pensar, a vida é isso, acontece uma situação na tua vida e você já pensa alguma coisa, daqui a pouco você tá ruminando esse pensamento, tá com um turbilhão de emoção e aí você começa a tomar um monte de atitude errada, um monte de decisão errada. E aí eu tenho um monte de paciente que vem pra mim e fala, eu quero tomar decisões assertivas. Então vamos mudar, então, porque a forma como tá sendo conduzida vai continuar tomando decisões que não são assertivas. Né? Porque não é a situação em si, mas é como você lida com ela, né? Que essa fala é do Aaron Beck, que é o pai da cognitivo comportamental, que eu gosto muito, que é isso. Bom, lendo aqui as mensagens, tem mais algumas aqui.
depois da pergunta do Guilherme, o André falou assim, fofoca da audiência, conhecimento não dá audiência. É verdade. É aquele negócio. É verdade. Qualidade do público e não quantidade do público. Isso, muito bem, André. Justamente. É exatamente isso. Aí ele mandou um kkkk aqui, não é todo dia que se vê o Vicente filosofando. O que tem na bebida dele hoje? Ou melhor, o que não tem na bebida dele hoje. Hoje ele está sem álcool, né? É exatamente esse o negócio, só André. Só tererezinho, André. O Vicente respondeu aqui, só do tererezinho. Já respondeu aqui o André. Então, Miliane, infelizmente, eu vou ter que já encerrar aqui o nosso bate-papo, porque daqui a pouco eu tenho que, né? Eu tenho um compromisso. E eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Você ter aceitado o convite. E quero dizer também que as portas estão abertas. Muito obrigada. Certamente será convidada outras vezes. Ai, que bom. Quem sabe numa próxima ocasião a gente possa ficar mais tempo, né, conversando enfim, acho que a conversa foi bem legal e realmente gostei bastante. Que bom. Então vamos ver se a gente repete aí, né, numa outra ocasião. No mais, então, mais uma vez agradeço a sua presença, né? Gostaria de deixar algum recado pra galera? É verdade, tem que passar o seu contato, né? Vamos fazer o merchandising aqui também. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigada, né? Tava ansiosa, mas foi bem tranquilo. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Que Deus abençoe muito, que dê muito certo esse podcast, é muito legal. O pessoal que quer entrar em contato, é só acessar o Instagram, o WhatsApp tá lá na bio. E André marca a terapia. André, aproveita aí, viu? O seu Insta o Insta é Psi Miliane Romeiro. Certo. Só acessar lá. Só acessar que tá lá tudo certinho. Certinho. Bom, pessoal, eu também já gostaria de aproveitar, antes de finalizar, pedindo para que, se vocês gostaram aqui desse bate-papo, se curtiram essa live de hoje, para vocês se inscreverem no canal, né? Deixar aí o like para nós, né? Para dar uma fortalecida aqui, para fazer com que os algoritmos do YouTube nos enxerguem, né? Para ver se a gente cresce um pouquinho, porque, pelo amor, vamos ver se a gente consegue, André. Me ajuda aí, pô, a conseguir mais gente aqui para essa bagaça aqui. Ver se a gente faz crescer, faz expandir. Como você disse, vamos formar um público de qualidade, não nos preocupar tanto com a quantidade, mas quanto mais gente vier, melhor, para difundir mais informação, difundir mais conhecimento, que esse é o propósito maior do Hipersinapse. Então é isso, minha gente. Semana que vem não teremos podcast, vai ficar só pro outro domingo, né? Pro domingo que vem é dia 6, né? Pro dia 13 de março, então nós retomaremos aqui as nossas transmissões e eu tô formando ainda a agenda com o pessoal de março. Em breve eu já vou divulgar e aí vocês fiquem atentos para nos acompanharem aqui nas nossas próximas lives, beleza? Então, um abraço para todo mundo, obrigado pela presença de todos, obrigado mais uma vez, Miliane. Eu que agradeço. E vamos encerrando por aqui, né? Deixa eu... Agora, agora me perdi aqui nos próprios comandos aqui. Pera aí que eu já vou ajeitar aqui, minha gente. Pronto. Agora sim. Pessoal, valeu e até a próxima.